o cristão e o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Perdão, 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 6 ao 11. Você pode acompanhar comigo? Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, daí ele continua, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Que coisas? Das coisas que ele está falando, do amor ao dinheiro. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Até aí tá bom. Como eu falei, hoje eu vou falar especificamente sobre dinheiro. Eu sei que hoje em dia, na nossa cultura, eu sei que hoje em dia no Brasil contemporâneo em que nós vivemos, é sempre muito difícil falar sobre a questão de dinheiro. Haja visto que o cenário nacional não contribui em nada. O que predomina na maioria das igrejas hoje é a maldita demologia da prosperidade, que não é nem teologia. De fato é algo do demônio. São campanhas regadas a dinheiro para tudo que é lado. É a chave que vai abrir as 12 portas do ano, é o óleo que veio de Israel, é o arroz ungido, é o lenço, não sei das quantas, e tudo tem preço. Nada é de graça. Só que a estratagema por detrás dessas coisas é a seguinte: semeie R$300 e leve para casa a fronha do travesseiro, dorme com Deus. A diferença é, eles usam a palavra, o que eles estão fazendo é arrancando dinheiro do povo. Se o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mau pastor, o picareta, o pilantra, sem vergonha, ele chupa até o osso da ovelha. E nós vemos que no nosso cenário, as coisas têm caminhado a cada dia mais e mais para isso. Ao ponto do absurdo, eu ter ouvido essa semana, eu quis acreditar que não era verdade. Que a irmã me mostrou, eu falei, eu não quero acreditar que isso aqui é verdade. E ela mostrou para mim, uma pastora, já começa por aí, né? Pastora, fazendo pacote de oração. Olha, é o seguinte, o pacote de oração com intercessão, desencapetamento, cura e libertação, isso, aquilo é 300. Mas se quiser revelação e mais isso, mais aquilo, é 500, porque daí é com o outro também. Daí tem que acrescentar ele. Eu quase caí duro para trás. Mas, vivendo no mundo em que nós vivemos, nada que é humano me é estranho. Então, eu sei que é difícil demais, hoje em dia, se falar de forma bíblica, o que a Escritura ensina sobre dinheiro, por conta desse contexto que nós vivemos. Todavia, não é porque muitos distorcem essa questão financeira, essa questão da prosperidade, que nós vamos deixar de falar. Claro que não. Não é porque o diabo transformou o sexo em pornografia, que nós vamos deixar de compartilhar e de pregar o que a Bíblia ensina como o marido e a mulher devem se comportar sexualmente. Porque o sexo é bênção. Deus instituiu, tem um livro inteiro na Bíblia falando a respeito de vida sexual. Agora, porque o diabo destruiu, nós não vamos falar também. Claro que não, isso é absurdo. Não é porque o feminismo tem tentado acabar cada dia mais com a sujeição da esposa ao marido, que nós vamos deixar de pregar que o cabeça da casa é o homem, que quem governa a casa é o homem. Isso não é escravidão, isso não é idade média, isso não é a parte do tempo das cavernas, não, é o que a Bíblia ensina. A mulher submissa ao marido, a mulher deve ser auxiliadora e não cabeça. Só que como tem sido distorcido essas coisas hoje em dia, se eles distorcem, o problema é deles. Nós devemos continuar pregando aquilo que é correto. E Paulo aqui ensina a mim e a você sobre piedade, santidade, obediência a Deus, amor pelas coisas espirituais. E em se falando diretamente de dinheiro, ele diz, olha, o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Não que o dinheiro em si seja mal, mas se eu e você aprendemos a colocar o dinheiro na perspectiva certa, no lugar dele, você pode ter certeza, todas as outras coisas também estarão no seu devido lugar. O dinheiro não deve ter primazia em nossa vida, ele é importante, é óbvio que é importante, mas ele deve estar no lugar certo. Você sabia que a maior causa dos divórcios hoje em dia não é por incompatibilidade de gênero? Não. Não é porque o amor esfriou. Alguns dizem assim, não, o amor esfriou, não é o mesmo de há 20 anos atrás. Mas é claro que não é.
Eu faz 16 anos que eu estou com a minha esposa. Quando você está apaixonado, irmão, é outra coisa. Você pega na mão, já dá tremelique já, só de pegar na mão. E o tempo passa. Uma vez eu vi um especialista dizendo que a paixão dura em média 2 anos. E é mais ou menos por aí, aquele negócio louco, você vê, você até perde o ar, né? Dura em média 2 anos. O que permanece depois? É o amor, é o compromisso, é a fidelidade. E a maior causa de divórcio não é porque o amor se esfriou. Mas sabe por quê? Porque a conta bancária ficou no negativo. Porque as dívidas começaram a vir. E é óbvio, se o casal está em débito, se o casal está com dívida para tudo que é lado, como que você vai ter uma vida mentalmente saudável? Sabendo que o aluguel está vencendo, que o leite das crianças acabou, que a progressiva está vencida. Até para dar uma namorada lá é difícil. Ressuscitar um morto, porque não tem ele que é mais. Porque é óbvio que essas coisas influenciam sempre. Amizades e outros relacionamentos também são rompidos por conta de uma atitude errada para com dinheiro. Ainda mais agora, numa época onde o que predomina é a teologia da prosperidade, onde os pastores, parece que a Bíblia deles só fala de dinheiro. A Bíblia fala bastante. Mas nós devemos pregar a Escritura de acordo com a mesma proporção que Jesus pregou. Jesus falou sobre dinheiro, é óbvio que falou. E falou bem, só que falou muito mais a respeito de fé, de salvação, de cura, de transformação, de caráter, de cruz. Só que hoje em dia as pessoas falam demais a respeito dessas coisas, mas eu e você devemos saber o que a Escritura diz para termos uma atitude correta, também em relação à vida financeira. E talvez, quando se fala a respeito das finanças do cristão, você tem um monte de pergunta na cabeça, assim como eu tenho, e como eu tive várias vezes também. E eu coloquei aqui alguns princípios, que algumas perguntas que às vezes pode estar figurando aí na sua cabeça. Primeiro princípio dessa história. É uma pergunta, na verdade. O dinheiro é bênção? É uma pergunta que às vezes nós devemos fazer. Paulo é bem claro aqui. O amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Você pode acompanhar comigo o versículo 9 e 10, de novo? Olha o que ele diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas. Concupiscências é o desejo forte. Em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Para ficar mais fácil de você entender, olha o que diz esse mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje. É um pouquinho mais fácil de entender. Diz assim: porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Que coisa, hein? Ficam presos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça, na destruição, pois o amor do dinheiro é a fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Bem mais fácil de entender. É o que Paulo diz, o amor, a cobiça desenfreada. O dinheiro pode ser, sim, uma grande bênção na minha e na sua vida. Se não fosse, Deus não diria em Ageu 2:8, minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que realmente dinheiro fosse uma praga? Se dinheiro fosse maldição, Deus ia falar, não, é tudo meu? Não ia falar. Por falta de dinheiro, nós vemos pessoas morrendo de fome. Se tivesse mais dinheiro, menos pessoas morreriam. Todavia, também por causa de dinheiro, nós vemos pessoas matando a outros. Suzane Richthofen, você deve se lembrar. E vários outros casos. Pessoas que mataram pais, mães, maridos, esposas, por conta de uma pólice de seguro, por conta de dinheiro, por conta de herança. Então você consegue perceber? Nós não podemos ir para os extremos. Afirmar que o dinheiro é mau é absurdo. Por falta de dinheiro, quantas pessoas às vezes não podem vir à igreja? Quantas pessoas não têm o evangelho, não têm uma Bíblia? Quantas pessoas estão morrendo em países de extrema pobreza? Então dizer que o dinheiro é mau é absurdo. Na Bíblia, há inúmeras ordens para que eu e você venhamos a repartir, a doar. Se você acha
Se o dinheiro realmente fosse algo mal, Deus ia falar, reparte, dá para quem não tem, ajuda a outro. Ora, se é ruim para nós, também é ruim para os outros, é óbvio. É igual normalmente quando a gente converte, no comecinho lá, a gente usa umas roupas meio do capeta, né? Meio do demônio lá, das diabetes. Daí, a pessoa converte, normalmente o que ela faz? Não, esse tipo de roupa não serve mais para mim. Olha esse decote absurdo, essa saia curta. O que ela faz? Normalmente taca fogo em tudo, né? Agora você imagina algo que não presta para você, você vai dar para outro. Imagina uma pessoa que usa droga. Dá maconha lá, fala, agora sou crente, não uso mais. Vou queimar, acho que não é uma boa ideia queimar maconha, porque acho que o cheiro, o cheiro acho que vai deixar você meio ruim também. Mas o ideal é fazer o quê? Dar um fim naquilo ali. Ou você vai, não, baseado aqui, para não perder, eu vou dar para outro, né? É absurdo, se não presta para nós, também não presta para outro. Por que Deus nos ordena a doar e a repartir? Ora, porque o dinheiro, na perspectiva correta, ele é tão bom, que é ruim desfrutar dele sozinho. O bom é ter mais. Eu não sei quanto a você, nossa, mas é gostoso às vezes sair com gente. Ir para a praia, para algum lugar, mas ir com irmãos. Então eu e você devemos colocar o dinheiro na perspectiva correta. Há muitas passagens na Bíblia que associam a pobreza à deficiência de caráter. Inúmeras deficiências de caráter como preguiça, imprudência. Olha o que diz Provérbios 6:10. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Um pouco para dormir é aquela historinha, né? Mas 30 minutinhos para dar uma dormidinha a mais. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, dar uma encruzadinha no braço, sem trabalhar. E qual que é a consequência? Vai sobrevir sobre você pobreza e necessidade, é óbvio. Muitos que a Bíblia dizem que são pobres é por conta de preguiça, é por causa de imprudência. Nem todos, é óbvio, todos é absurdo, mas muitos. Provérbios 21:5 também diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os planos do diligente, aquela pessoa que vai fazer alguma coisa que primeiro pensa, planeja, esses tendem a ser abundantes, mas a pressa excessiva, tudo a ver com a gente, não é? Tende à pobreza. Já ouviu aquele estado? Apressado come cru. É por aí. A Bíblia diz que eu e você devemos, antes de fazer algo, principalmente se falando de dinheiro, sentar, planejar, pedir conselhos. Daí está lá, o bonitão do irmão, 13º, quanto que é o 13º dele? R$1.000, é quase uma fortuna para os outros, né? R$1.000, o que ele pensa em fazer com o 13º? Vou trocar de carro. Com R$1.000, daí dá uma entrada que não adianta nada. Daí está lá, ele não tem a Bíblia, mas tem aquele carnezão de 72 prestações em cima da estante lá, que não, Jesus está voltando e não acabou de pagar ainda. Ele comprou o carro por 20, vai pagar 45. Mas acha que está próspero. E quando ele termina, o carro dele está valendo 12. Mas está andando de carrão. IPVA, absurdo. Tirando que se dá uma arranhadinha, meu irmão, vai encostar na garagem, vai ficar. Porque não tem dinheiro para arrumar. Vai tudo na Bíblia, no boleto. Será que se às vezes ele não pensasse, não usasse a cabeça, fizesse um planejamento, não seria melhor? Será que se às vezes não pegasse degrau por degrau, em vez de tentar dar um salto de uma vez? Quando eu vendia a minha moto para comprar um carro, comprei um carrão, um Escort 90. E era o que dava para eu comprar. Falei, é isso aqui que dá, é isso aqui que eu vou comprar. Comprei com o dinheiro, fiquei devendo nada. Comprei. Daí então, surgiu a oportunidade de trocar de carro. Fui juntando dinheiro. Falei, agora dá para trocar. E tinha alguns irmãos falando para mim, pastor, por que você não dá esse de entrada e financia um? Quase que eu falei, arreda Satanás, sai para lá. Que financiar o quê? Para! Daí o que eu fiz? Eu troquei com outro Escort. 6 anos mais novo. É o que dava para fazer. Daí eu queria trocar de carro de novo esse ano. Não teve como. Sabe o que eu fiz? Falei, o dinheiro dá para pintar. Pintei. Ficou novo. É o que dá para fazer minha casa. Eu queria trocar de casa. Não dá para trocar de casa? Pintei minha casa.
E pessoas que ficam o tempo todo fazendo dívida, vivendo em cima de dívida, daí não consegue a mente ficar em paz, por conta de imprudência. Mas olha o que diz Provérbios: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, meu irmão, minha irmã, não se apavore diante de uma faixa escrito 10 vezes sem juros, não. Pensa. Ainda mais nesse momento de crise que nós estamos vivendo. É necessário muito mais fazer planos e andar de acordo com a própria perna. Se dinheiro fosse ruim, Deus estaria elogiando os pobres. Só que Deus não elogia os pobres. Ele elogia o trabalhador. Ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, que nós devemos sim nos empenhar cada dia mais. Portanto, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, Paulo não está demonizando o dinheiro, que tem uns que vão para esse extremo. O dinheiro é um demônio. Só afasta as pessoas de Deus. Às vezes afasta sim, vou falar disso no final. Mas Paulo aqui não está demonizando o dinheiro, porque o dinheiro pode ser bom, mas pode ser ruim. O que ele está dizendo que é ruim é o amor ao dinheiro. É a ganância, é a cobiça, de maneira que o que torna o dinheiro bênção ou maldição é a forma como eu e você lidamos com ele. Porque o dinheiro em si é neutro. Convenhamos, ontem meu sogro e minha sogra estavam lá em casa. Por conta de eu poder ter um carrinho, ter dinheiro para pôr combustível, eu pude ir na casa deles, pegar eles, trazer para almoçar em casa, depois levar eles embora de novo. Então o dinheiro ele pode ser bênção, pode nos aproximar dos nossos familiares. Mas também quando a pessoa ama muito dinheiro, ela vai para outro extremo. Pensa tanto em dinheiro que acaba esquecendo a família. Que não consegue ter o tempo para o menininho de 5, 6 anos. Que não consegue às vezes conversar com a filha. Que não consegue olhar no olho da esposa, do marido. Que não consegue ter 15 minutos de tempo de qualidade. Porque quer trabalhar o tempo todo. Esses são os extremos. Portanto, se alguém me perguntar: pastor, o dinheiro é bênção ou maldição? Eu sempre vou responder: depende. Depende da forma como você lida com ele. O dinheiro em si é neutro. Como eu falei, por conta de dinheiro, pessoas podem vir à igreja que moram mais longe. E pela falta de dinheiro, pessoas também deixam de vir à igreja. Depende da maneira como eu e você usamos então. Segundo princípio dessa história. O cristianismo traz prosperidade? Há uma outra pergunta. O cristianismo traz prosperidade para mim e para você? Eu sei que hoje em dia você vai dizer em alto e montão: sim! Por conta da teologia pregada. Mas essa parte eles não estão errados, não. Não estão errados. O cristianismo correto, com certeza traz prosperidade. Eu acho que na entrada de Taubaté, se eu não me engano, tem o Salmo 33 ali. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E feliz significa abençoado. Abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Dá uma pesquisadinha e você vai ver muitos hospitais, muitas escolas foram fundadas por cristãos. E por conta disso, prosperidade veio ao nosso país, aos Estados Unidos, à Europa, em todos os lugares. Algumas faculdades renomadas, como Harvard, Yale, Princeton, fundadas por cristãos. E é óbvio que o cristianismo bíblico traz prosperidade. Muitos missionários que vieram ao nosso país, que saíram lá das suas casas para vir ao nosso país pregar o evangelho, chegaram aqui, o povo era todo analfabeto. Sabe o que eles faziam primeiro? Antes de ensinar a Bíblia, ensinavam a ler. Para depois, então, ensinar a Escritura. E é óbvio que essas coisas trazem prosperidade sempre. Sem estudo, a sociedade não é nada. 9 entre os 10 países mais ricos do mundo são historicamente ou fundamentalmente cristãos. 9 entre 10. Fundamentalmente ou historicamente cristãos. Os Estados Unidos, fundado basicamente por puritanos. Cristãos. Homens de Deus, que tinham Deus como objetivo em suas vidas. Victor Hugo escreveu a respeito de seu país, a respeito da Inglaterra, o seguinte: a Inglaterra tem apenas 2 livros, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare e a Bíblia fez a Inglaterra. É exatamente assim mesmo. Países onde o cristianismo predomina, é óbvio que vai prosperar. Eu tenho um rapaz que eu acompanho ele no YouTube de vez em quando, brasileiro que mora nos Estados Unidos. Eu passo raiva às vezes ouvindo ele, que aparece às vezes ele enchendo o tanque do carro com R$35. Picanha com 7,90 quilos. Como que você não vai ficar nervoso com um negócio desse? Aí você pergunta, por quê?
por conta de princípios cristãos, menos imposto, o Estado literalmente cuidando apenas da segurança, das coisas básicas, totalmente diferente do nosso país, onde o Estado ele quer fazer tudo. Ele quer dar saúde, ele quer dar educação, ele quer cuidar do seu filho, e consequentemente a saúde é de péssima qualidade, a educação não tem. Eu conversava com o irmão vindo para o culto aqui, ele dizendo: pastor, eu vou fazer cursinho para prestar o vestibular, não sei na onde. É mesmo, irmão? Eu já comecei a ficar nervoso, só por causa dessa frase eu já fiquei nervoso. Olha que absurdo, ele vai à escola, aprende, mas tem que pagar um cursinho fora para prestar vestibular. Olha, está aprendendo o quê? Na escola não ensina nada. Diferentemente de países predominantemente cristãos, eu não estou dizendo que os Estados Unidos é todo cristão, claro que não, mas a maioria, pelo menos. Historiadores ímpios dizem que o que salvou a Inglaterra há séculos passados de uma degradação moral foi a pregação de John Wesley e George Whitefield. A Inglaterra estava só que era boteco para tudo que é lado. Aí então 2 homens de Deus se levantaram pregando o Evangelho. E por conta de pregarem o Evangelho da salvação, do arrependimento, aquele caos foi revestido em bênção. Então um grande país se formou, e até hoje. Olha para você ver. Saíram lá. Eu esqueci o nome daqueles países que eles saíram. Como que é mesmo lá? Você lembra, Lucas? Eles faziam parte daquele grupo de países lá, saíram, e os Estados Unidos não vai deixar a gente. Mas deixaram, ficaram melhor ainda. Como? Zona do euro, exatamente. Eu sei que até aqui eu mostrei apenas alguns reflexos do cristianismo na sociedade. E talvez você fique se perguntando: pastor, mas eu quero saber o cristianismo em relação à minha vida. O cristianismo também prospera a minha vida? É óbvio que sim. Vamos ser práticos. Quantos aqui? Não precisa erguer a mão não, tá, irmão? Quantos aqui, antes de ir para a igreja, não bebiam uma cachaça da boa lá? Não fumava? Gastava dinheiro de forma absurda? Daí vem para a igreja, se converte, abandona o vício, abandona o cigarro, abandona a bebida, e consequentemente às vezes o salário continua o mesmo, mas acaba sobrando mais. Por quê? Porque aquele dinheiro que gastava todo dia, não gasta mais, e tirando do que arrebentava com a saúde. Fala, isso não é burrice demais? Você consegue ver como que o cristianismo traz bênção para a sua vida também? Quantos não usavam e vendiam drogas? Eu conheço muitos crentes hoje das nossas igrejas, era traficante antes, andava armado para tudo que é lado. Hoje em dia é um excelente pai de família, servo de Deus. Daí você vê a diferença. Antes ele desgraçava famílias, vendendo droga para as pessoas. Hoje ele constituiu uma família e é bênção em outras famílias. Como vamos dizer que o cristianismo não traz prosperidade? É claro que traz. Muitos converteram e o vício cessou. Automaticamente sobra mais dinheiro, sobra mais saúde. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe fumou durante 35 anos de idade. Depois veio para a igreja, se converteu. E hoje em dia ganha tão pouquinho, e ela com meu pai, tadinho. Mas nunca falta nada. Porque todo dia, eu não sei quanto está uma carteira de cigarro hoje em dia, quase uns R$4 por aí, né? Aquele piorzinho. Os irmãos vão falar quanto que é também, né? Porque, você sabe, hein? Você consegue ver como que traz prosperidade? Imagina uma pessoa que gasta R$4 por dia com cigarro. No mês, vai pelo menos R$120, fumar uma carteira. De cigarro, fora o tanto de remédio que vai precisar comprar depois para recobrar a saúde novamente. Quantos jovens chegaram à igreja sem rumo na vida? Daí começa a ouvir a pregação do Evangelho e começa a ter objetivo, começa a traçar planos, começa a ter foco, dizendo: olha, eu preciso ir por esse caminho. Só que antes estavam desiludidos. Não tem como, meu irmão, eu e você deixarmos de prosperar se de fato seguimos os mandamentos da Escritura, se de fato seguimos o cristianismo. É uma consequência natural. Eu não estou dizendo que você vai seguir, pastor, devemos seguir as Escrituras. Eu não estou dizendo aquele absurdo daqueles pastores, né, que a prosperidade é o seguinte: nós oramos pela toalhinha aqui em Israel. Você deve quantos no banco? É tanto? Leva a toalhinha e põe lá no banco lá, vai sumir a dívida. Não estou falando desse absurdo. Não é esse tipo de prosperidade que a Bíblia diz. Mas é prosperidade de fato. Se eu e você seguimos aqui os mandamentos da Escritura. E como eu e você não vamos ser prósperos? Olha os mandamentos. Seja dedicado. Seja trabalhador. Se esforce, faça o melhor. Teu patrão pediu para você andar com ele 1 milha.
anda 2. Traduzindo, pediu para ficar meia hora depois do expediente, fica 1. Como você não vai prosperar agindo dessa forma? Trabalhando como se estivesse trabalhando para Deus, que a Escritura ensina. Não faça para o patrão, não, faça como se estivesse fazendo para Deus. E se você fazendo o seu melhor, é óbvio que a prosperidade virá. Tem um irmão que eu conheço, ele chegou na igreja, que ele tinha de bens era uma Honda Bis. Tudo que ele tinha. E faz 10 anos, mais ou menos, que ele está na igreja. E eu vejo hoje em dia o que ele tem, a casa que ele tem, o salário que ele tem, o emprego que ele trabalha. Ele vai para a Alemanha todo ano, dá curso de alemão para os irmãos da Alemanha, para o pessoal da Alemanha. E o cara aqui, na nossa região, simples, humilde. Daí um dia eu perguntando para ele, irmão, mas como você conseguiu tudo isso? Ele falava para mim, olha, eu sempre me esforcei para ser o mais dedicado possível no meu serviço. Chegava meia hora antes, ia embora meia hora depois. Meu chefe chegava no serviço, eu já estava lá. Meu chefe ia embora, eu ainda estava lá. Não precisou ser puxa-saco. Precisou de trabalho, de dedicação. Ele olhou a empresa que ele trabalha, é uma empresa alemã. Ele teve a brilhante ideia, vou fazer um curso de alemão. Simples. E consequentemente a prosperidade vem. Um irmão entrou na nossa igreja lá, ele trabalhava num restaurante, se eu não me engano. Questão de 6 meses, passou a ser gerente. E ele dizia, olha, o que eu faço no serviço é aplicar os princípios que eu aprendo da palavra na igreja, no serviço. E tem gente que está na mesma posição até hoje. E ele entrou, questão de 6 meses, já era gerente. Semana passada nós íamos quebrar a parede aqui, os irmãos perceberam, né? Está maior. Nós íamos quebrar a parede aqui, e veio um irmãozinho lá de Moreira nos ajudar. Irmão simples, humilde, você vê que nunca colocou a mão numa enxada. E ele chegou aqui para mim dizendo, pastor, eu nunca quebrei uma parede, o senhor me ensina, por favor. E a gente começou, eu fiquei até com dó, porque serviço de pedreiro, o negócio é doído. E a gente arrancou esses entulhos aqui, tudo na lata, não tinha nem carrinho de mão. Eu vi aquele irmão o tempo todo para lá e para cá carregando, enquanto eu estava carregando, enchendo uma lata, ele pegando pedra com a mão, jogando dentro e levando para fora. Não parou um instante, umas 5 horas direto. Dedicação. Novo, 16 anos, mais inteligente, antenado com as coisas que acontecem em volta da sociedade. Eu falei, não tem como um jovem desse aqui não ser alguém na vida. Não tem como. Dedicado, esforçado, é a consequência natural. Mas se é preguiçoso, se reclama de tudo, vai prosperar de que jeito? O patrão pede, olha, tem como você terminar só esse servicinho aqui, uns 15 minutos. Ah, mas já deu meu horário. Tem como chegar um pouquinho mais cedo? Ah, mas eu moro longe. Tudo reclama. O cristianismo verdadeiro, então, é óbvio que traz prosperidade. Traz. Terceiro princípio dessa história. Mas então, a teologia da prosperidade está certa? Outra pergunta. Pastor, se o cristianismo traz prosperidade, a teologia da prosperidade está certa? Absolutamente não. Porque não tem nada a ver com o cristianismo, aquilo que é pregado. Absolutamente não. Pregar que a prosperidade é bom é uma coisa. Pregar só sobre prosperidade é outra coisa totalmente diferente. Pregar que Deus prospera, nos sustenta, nos guarda e supre as nossas necessidades é bíblico. Pregar que você vai ser rico é outra coisa. Pregar que você vai ter dinheiro para esbanjar é outra coisa totalmente diferente. Temos que falar de todo o conselho bíblico, como diz a palavra. E a palavra ensina a mim e a você, sim, princípios de prosperidade. O problema é que essa teologia, eles fazem o seguinte, eles trocam o arrependa-se e vem o teu reino por dê o dízimo e tem uma casa na praia. É só esse princípio básico. Calma aí, irmão, tá na prova? Dá o dízimo aqui que você vai ver se Deus não vai fazer. Daí tá lá, a pessoa é fiel, sim, com dízimo, com oferta. Só que ganha 1.000 e gasta 1.200. Como que vai prosperar? É ilógico. Por que muitas prefeituras estão quebradas em nosso país? Porque gastam mais do que arrecadam. Meu irmão, você não precisa, você pode repreender tudo que demônio você quiser. Pode ir na África repreender demônio. Ó, demônio do gafanhoto, vai embora. Pode repreender tudo, se você gasta mais do que ganha, não vai prosperar. É questão básica e simples. A teologia da prosperidade peca, porque eles confundem buscar o pão nosso de cada dia, que é o que a Bíblia nos ensina, por buscar o caviar nosso de cada hora.
Eles apenas trocam. Dizer que Deus fez Abraão rico é uma coisa, e de fato fez. Não só Abraão, Davi, vários outros. Dizer que Deus vai fazer eu e você ricos, é outra coisa totalmente diferente. Dizer que todo aquele que vive a igreja vai ser rico é totalmente diferente. Mas como eu falei, não é pecado ser rico. Se fosse pecado, Deus não faria homens ricos. O que Paulo condena aqui em 1 Timóteo é as pessoas que desejam riqueza. As pessoas que têm cobiça por dinheiro. Falsos profetas prometem e estimulam o povo à cobiça. E a maioria deles com uma certa base bíblica, óbvio que fora de contexto. Eles pegam, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde Deus promete uma série de bênçãos materiais sobre o povo. E promete mesmo, tudo material. Traduzindo, carro do ano, casa nova. É mais ou menos por aí. Só que eles pegam esse texto fora de contexto e dizem o seguinte: se você for fiel, irmão, tem que incorporar, senão não vai, né? Se você for fiel, se você der o seu Isaac, se você for com uma viuvinha e der tudo que você tem, e Deus não prosperar, eu como essa Bíblia, aleluia. Só falta fazer assim, né? Consegue ver como pegam as coisas fora de contexto? Imagina uma pessoa que, vamos colocar, uma moça, 18, 20 anos, nova, e ela tinha um senhorzinho lá no bairro dela que ela sempre desprezou o homem. Velho, banguelo, assanhado, feio. Ela sempre desprezou ele. Daí ela descobre que ele herdou uma baita de uma herança, ficou bilionário. Miraculosamente, no outro dia, os olhos dela olham para aquele senhorzinho e se apaixonam por ele. O que você vai dizer de uma moça dessa? Interesseira. Pastor, a gente não está julgando? A Bíblia diz, não julgueis, mas não julgueis conforme a aparência. Então devemos sim, é óbvio, efetuar certos julgamentos. Nós falaremos que uma pessoa dessa é o quê? Interesseira, é uma canalha. Mas é muito, né, exatamente o que muitos fazem com Deus. Ele vem para a igreja para quê? Para resolver o problema dele. Ele vem para a igreja para quê? Para ter dinheiro. Porque, convenhamos, igual eu vi uma vez um pastor prometendo, se você fizer o voto de 500, você vai receber 3 vezes mais. Rapaz, compensa, viu? Poupança é 0,5%. Vai receber 3 vezes mais. E então, uma moça, ela processou o pastor, porque ela deu os 500 e não recebeu 3 vezes mais. E disse que queria processar o pastor. Eu pensei, eu não sei qual dos dois que é pior. Se é o pastor que prometeu aquilo, ou se é a moça que deu só para ter. Que convenhamos, compensa investir na igreja. Para de depositar na poupança, Vale do Rio Doce, Petrobras. Petrobras já não compensa mesmo, né? Compensa investir na igreja 3 vezes mais, 300%. O problema é que a maioria das pessoas vem para a igreja com esse coração. O dízimo é óbvio, é algo correto e santo. Eu e você devemos sim ser fiel. Mas eu e você não devemos ser fiéis ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, a título de investimento. Senhor, eu estou dando aqui, mas tem que dar ali. Mas se nós tivermos o coração correto de sermos fiéis ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor também vai prosperar a mim e a você. Quarto princípio, já estou encerrando. Dinheiro pode nos afastar de Deus? Quarta pergunta. O dinheiro pode afastar a mim e a você de Deus? É óbvio que pode. Com certeza pode. Uma vez eu ouvi um homem de Deus dizer o seguinte, que nenhuma dor e nenhum grande amor me separe do meu Deus. Porque se tem algumas coisas que realmente nos separam de Deus, ou é uma grande dor, a pessoa fica desiludida com Deus, ou um grande amor. Mais particularmente mamão. A pessoa ama tanto o dinheiro que acaba não tendo tempo para Deus. Paulo aqui em 1 Timóteo, ele diz que muitos no desejo de serem ricos, acabaram se desviando da fé. Porque convenhamos, para você buscar ser rico, na sociedade que nós vivemos, mas seria muito difícil. Você se de fato ser rico, sem às vezes não entrar num conchavo com um vereador, com um prefeito. Tem como, é óbvio que tem, acho que tem como sim. Mas concorda que a probabilidade é bem pequena? Bem pequena. Ser rico de forma honesta é bem difícil. Paulo aqui então, ele diz que o problema é o desejo de ser rico, que faz as pessoas desviarem da fé. Eu já vi, meu irmão, pessoas, mais ou menos igual o Henrique Batista, está quebrado, perdido, vem para a igreja. Eu nunca vi até hoje alguém que ganhou na loteria e disse, vou para a igreja para dar o dízimo, aleluia. Eu não sei se você já viu, eu nunca vi. Alguém que ganhou uma bolada de dinheiro, fala, agora tudo que eu quero é ir para a igreja.
Não vê. Porque o dinheiro, infelizmente, ele tem esse poder de afastar as pessoas assim. É por isso que Jesus diz, olha, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e não os ricos e bem-sucedidos. Os ricos e bem-sucedidos têm seu lugar no reino de Deus? Claro que tem, mas como Jesus mesmo diz, é muito mais difícil. Tinha José de Arimateia, que alguns dizem que era rico, tinha uma função mais ou menos de senador, José do Egito, governador. A Europa, o berço da fé cristã, de lá saiu Lutero, Calvino, John Wesley, George Whitefield. Eles prosperaram muito por conta da pregação desses homens. Só que eles prosperaram tanto que chegou uma certa época que o dinheiro começou a subir para a cabeça deles. E eles acabaram esquecendo a integridade, o centro, que era a palavra, e começaram a ficar maravilhados com o dinheiro. O que aconteceu? Igrejas começaram a se fechar, bares começaram a ser abertos no lugar de igreja, depravação começou a fazer parte daqueles lugares, por conta do amor ao dinheiro. Olha o que diz Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 10 a 12. Aqui Deus dizendo, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, daí ele lembra. E quando acontecer tudo isso, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, quando você prosperar, o que acontece com aquela pessoa que de fato é cristã, que segue os princípios da Escritura, quando tiver tudo bem lá e você então ter a sua sonhada casa, ter o seu sonhado carro, lembra-te do Senhor, para que não esqueças que o Senhor teu Deus te tirou da pobreza e te fez prosperar. Só que nós vemos, infelizmente, o que acontece é o inverso. A pessoa não vê a hora de ter um carro. Porque um carro facilita a vida. Hoje em dia, infelizmente, não é luxo, é necessidade. Daí tem o carro, não tem tempo para ir para a igreja porque está passeando. Consegue ver o absurdo? Quinto e último princípio para encerrar. Como não deixar que o dinheiro me distancie de Deus? Quinto princípio, como não deixar que o dinheiro me distancie de Deus? Primeiro, põe ali. A primeira forma é doando. É simples e objetivo. Sabia que o dinheiro é mais ou menos igual a adubo? Amontoado fede. Espalhado fertiliza. Quantas pessoas nós vemos, é óbvio, tem umas têm a intenção errada. Vou fazer para receber. Mas eu canso de ver empresários ímpios. Um exemplo, Bill Gates. Doa demais aquele homem. E está sempre enchendo o dinheiro dele. Para que nunca quebra o caixa daquele homem. Será que porque esse princípio aqui também é verdadeiro? Que o dinheiro às vezes amontoado, ele fede, espalhado, fertiliza. E quando eu falo a respeito de doar, eu não me refiro só à igreja. Que muitos usam esse princípio para dizer, tem que trazer na igreja. Tem que dar para a igreja. Não, mas a igreja faz parte, mas também em relação a pessoas. Ajudar um irmão necessitado, ajudar uma cesta básica para alguém que precisa. Essas coisas, além de dignificar o ser humano, fazer bem para a alma, é princípio bíblico, doar, ajudar. Eu sei que talvez, no fundo do seu pensamento, talvez já fique essa perguntinha. Pastor, mas quando eu tiver mais, eu vou fazer. Quando eu tiver um salário maior, daí sim eu vou ser mais generoso. Se você tem esse pensamento, meu irmão, eu não quero iludir você. Dificilmente você vai conseguir ser generoso quando você tiver muito. O que é mais fácil? Você ser generoso com 10 reais porque você ganha pouco? Ou você ser generoso com 1.000 reais quando você começar a ganhar mais? O que é mais fácil a pessoa ser fiel? A pessoa ganha um salário mínimo, 800 reais, e ser fiel com seu dízimo, 80? Ou a pessoa que ganha 10 mil, trazer 1.000? Se a pessoa não é fiel no pouco, dificilmente ela vai conseguir ser fiel no muito. Eu lembro que, quando eu saí do meu serviço, para vir ser pastor, para trabalhar na igreja, militar não tem fundo de garantia, essas coisas, não tem nada. Eu fiquei lá quase 10 anos. Se fosse em qualquer empresa, daria um dinheiro bom, daria uma boladinha boa. Deu, não tanto que daria em outro serviço. Eu sempre fui fiel. Depois de uns 6 meses que eu comecei na igreja, eu entendi o princípio da fidelidade, do dízimo, na oferta. E eu sempre fui fiel. Tanto é que eu nem conto, hoje em dia eu nem conto. O meu salário, eu já desconto o dízimo, porque eu conto só daqui para baixo. É o hábito.
de ser fiel. Só que eu lembro quando eu recebi esse dinheiro aí, meu irmão, ir para dar o dízimo, hein? Pensei 2 vezes, viu? Confessar meu pecado para os irmãos aqui. Falei, Senhor, mas precisa de tudo isso a sua igreja? Será? Eu acho que tem sustento suficiente. Só que é óbvio, né? Na hora, falei, o capeta tentando aqui me enganar, sai para lá, Satanás, arreda. Foi a maior quantia de dinheiro que eu já tive até hoje. Você vê que eu não tive muito, né? Mas é difícil. Só que quando a gente entende o princípio de ser fiel, fica bem mais fácil. Lembre-se que generosidade não depende do tamanho do seu bolso, mas sim do tamanho do seu coração. Quando a Bíblia fala a respeito de dízimo, não tem essa questão de coração. É questão de fidelidade. Que o dízimo é proporcional. Então não existe, o fulano dá R$2, fulano dá 20, fulano dá 2.000. Está sendo fiel? Está sendo fiel, pronto. Agora, em relação à oferta, daí sim fala de coração. A irmã aqui da nossa igreja não tem condição financeira nenhuma. No Natal, deu presente para mim, para minha esposa, para o Gustavo e para a Ana Cláudia. Falei, nossa, e ganhando tão pouco. Isso aí fala do coração da pessoa, pessoas que não estão presas à questão financeira. Para você ver que generosidade vai muito além de bolso, de quanto que você ganha, mas sim questão de coração. Quem não é fiel no pouco não será no muito. Segunda forma de não deixar o dinheiro nos afastar de Deus é não desejando ser rico, como eu já falei aqui várias vezes. A única riqueza abençoada é aquela riqueza que não é buscada. O pastor Davi foi rico, verdade. Dá para mim exemplo de Davi buscando riqueza. Você vê Davi buscando ser fiel a Deus, não vê Davi buscando dinheiro. Quando Golias lá enfrenta o povo lá, está certo que tinha uma recompensa. Lembra, o rei falou assim, olha, aquele que derrotar esse gigante vai ganhar minha filha, vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, e a família não vai pagar imposto. Irmão, se fosse no Brasil, eu nem pensava 2 vezes na enfrentar gigante. O que? Ele não vai pagar imposto? Daqui, na unha eu vou matar esse cara. Tinha essas questões, é óbvio que tinha. Mas olha Davi, quando ele foi enfrentar Golias, o que ele disse? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava preocupado com a honra de Deus, em ser fiel a Deus, e não deixar o nome de Deus ser denegrido. E consequentemente, por conta disso, foi próspero. José do Egito foi governador, joia governador. Você vê José do Egito desejando ser governador? Em momento algum. O dinheiro, na perspectiva correta, é sempre bênção. Agora, quando a pessoa é gananciosa, não adianta, meu irmão, não vai haver dinheiro suficiente que a faça ficar contente. Uma vez perguntaram para Rockefeller, que era o homem mais rico da sua época, quanto que você precisa para estar satisfeito? Ele era o Bill Gates da época dele. Olha a resposta dele, só um pouquinho mais. Pessoas gananciosas são dessa forma. Nunca tem o suficiente. Quem vive atrás de riqueza nunca vai ser satisfeito. É óbvio, né? Deseje, meu irmão, melhorar de vida. Temos que sim desejar. Ser próspero, ter uma condição de vida melhor, dar uma condição de vida melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Todavia, que a riqueza não seja o centro da nossa vida. Que a busca desenfreada pelo dinheiro, como diz o Provérbios 23, verso 4, não te fastigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Olha, não se esforce demais para ser rico. Não aplique nessas coisas a sua inteligência. Porque se você pensar apenas nessas coisas, a probabilidade é de você não ser próspero e você acabar negligenciando os seus princípios. Estude sim, meu irmão, você que trabalha. Estude, se especialize, se dedique, seja o melhor trabalhador que você puder. Na hora de almoço lá, tira um cochilinho, dá uma lida na Bíblia, mas se puder, trabalhe um pouquinho também na hora do almoço, fique até mais tarde se precisar. Mas todavia não coloque o dinheiro como centro da sua vida, como objetivo. Eu sei que você encontrará várias pessoas dizendo que você precisa ter dinheiro, e é óbvio que o dinheiro é necessário. Mas na Bíblia nós não vemos mandamentos assim, busque o dinheiro. Nós vemos mandamentos assim, busque ser fiel. Busque ter compromisso para com Deus, para com a sua palavra, para com a igreja do Senhor. Busque ensinar os seus filhos o caminho correto. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E a consequência óbvia de seguirmos esses mandamentos
vai ser a prosperidade. Se eu e você seguirmos nessa linha, aí vai se cumprir o que Paulo diz em Filipenses 4. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Esse é o compromisso que Deus tem comigo e com você. Suprir as nossas necessidades. Eu sei que prosperidade, na maioria das vezes, está associada a dinheiro. Mas eu encaro prosperidade como algo diferente. Eu encaro prosperidade como ausência de necessidade. Eu encaro a prosperidade como ter os recursos necessários para realizar, não os seus sonhos, mas os propósitos de Deus na sua vida. Isso é ser próximo. Paulo tinha um encargo que Deus deu para ele de ser pregador. E Deus queria que Paulo fosse pregar em Roma. E se é a vontade de Deus Paulo pregar em Roma, pode ter certeza que Deus vai prover um jeito. E Deus proveu. Paulo foi preso. Mas foi cumprir o objetivo. E a mesma coisa quanto a mim, quanto a você. Prosperidade é ter os recursos necessários para realizar os propósitos de Deus na minha e na sua vida. E uma das formas que temos de demonstrar que o que governa a nossa vida é Deus, que não é o dinheiro, que não é a ganância, que não é a cobiça. Uma das provas que nós damos para Deus é quando eu e você somos fiéis a Ele, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Porque, meu irmão, se você não consegue ser fiel com algo material, algo simples, que você trabalha e consegue mais, você vai dizer que você vai ser fiel o dia que você estiver sendo tentado sozinho na sua casa, com uma moça, roubar o seu patrão, fazer isso, fazer aquilo, sendo que você não consegue ser fiel nem com nada natural. Então é importante demais. A forma que Deus encontrou de sustentar a sua igreja é através da minha e da sua contribuição. Deus podia mandar anjo, manda o anjo, enche o gasofilácio, resolve o problema. Só que olha como que Deus é. Ele nos dá sabedoria, nos dá força, inteligência, trabalho. Ele faz uma sociedade conosco, nós não entramos com nada. Ele entra com tudo. Daí depois então que vem o lucro, que vem o dinheiro, Deus ainda faz mais um bom negócio conosco. Faz assim, olha, de todo esse dinheiro que você ganhou graças a mim, devolve 10% na minha casa e 90% você pode administrar. É questão de lógica nós não entrarmos num negócio desse. Só que Deus, Ele pede para que eu e você também sejamos fiéis a Ele com o nosso dinheiro, porque também é um sinal de que o que governa a nossa vida é o Senhor. Não é mamon, não é circunstâncias, não é o dinheiro, mas sim o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?